Gigantes da savana africana. Sob o sol escaldante da África, a savana se estende até o horizonte, onde rebanhos de animais selvagens se movem como rios vivos. O vento soprava através da grama amarela, trazendo o sopro do céu e da terra e o som constante da vida. Sob a luz do amanhecer, a manada de elefantes apareceu, cada passo como batidas de tambor ecoando pela pastagem. Seus troncos flexíveis, suas presas curvas majestosas e suas grandes orelhas em forma de vela, e cada característica deles é uma obra-prima da natureza, perfeita para a sobrevivência em terras inóspitas. Mas por trás dessa majestade estão histórias tocantes de família, solidariedade e luta incansável para proteger a vida. Sob o vasto céu africano, os elefantes africanos aparecem como sombras gigantes, lentas, mas poderosas, tornando-se o centro de um ecossistema vibrante. Pesando até 6 toneladas, os elefantes não são apenas os maiores animais terrestres, mas também uma das criaturas mais inteligentes e emocionais do planeta. O corpo do elefante é uma obra-prima da natureza, perfeitamente projetado para se adaptar a ambientes de vida hostis. Sua pele grossa não apenas os protege da luz solar intensa, mas também ajuda a reter a umidade graças às rugas que retêm a água da lama e dos riachos. Suas orelhas grandes, como leques gigantes, não só os ajudam a ouvir sons à distância, mas também a dissipar calor, mantendo a temperatura corporal no calor escaldante da savana. O tronco, um órgão único com mais de 40.000 músculos, e é uma ferramenta indispensável. Ajuda os elefantes a obter comida, beber água e até mesmo expressar emoções. Um movimento suave do tronco pode ser uma saudação, enquanto um movimento vigoroso do tronco pode ser um sinal de alarme.
A presa curva, uma arma de defesa e uma ferramenta útil, é usada pelos elefantes para quebrar galhos, arrancar raízes e abrir novos caminhos. Os habitats dos elefantes são diversos e ricos, variando de vastas pastagens a florestas densas, pântanos e até vales áridos. Eles são nômades naturais, viajando dezenas de quilômetros por dia em busca de comida e água. Um elefante adulto pode consumir até 150 kg de grama, folhas e cascas todos os dias, o que os torna os jardineiros ou naturais que ajudam a manter o equilíbrio do ecossistema. Mas o papel dos elefantes não para por aí. À medida que se movem pela savana, eles pisoteiam a grama, abrindo novos caminhos para espécies menores. As grandes árvores que eles cortam se tornam abrigos para pássaros e insetos. Até mesmo o esterco de elefante desempenha um papel importante, contendo sementes e fornecendo nutrientes ao solo, ajudando as plantas a crescer. No entanto, a vida dos elefantes nem sempre é pacífica. Durante a estação seca, quando água e comida são escassas, os elefantes muitas vezes precisam superar jornadas árduas para sobreviver. Recursos hídricos limitados se tornam o centro de conflitos não apenas entre espécies, mas também com humanos. As terras selvagens que eles antes percorriam livremente estão diminuindo, forçando-os a se adaptar a uma realidade cada vez mais difícil. Sob a luz brilhante do sol da savana, as pastagens douradas se estendem infinitamente, ondulando suavemente no ritmo do vento. À distância, uma manada de elefantes se movia lentamente. Liderando o caminho está a mãe elefante, seguida pelos outros filhotes e adultos. Cada passo é pesado, mas majestoso, em busca de água e grama verde. Mas essa atmosfera pacífica está prestes a ser quebrada. Escondidos em um arbusto baixo ali perto, um bando de leões estava agachado, com seus olhos ferozes observando os elefantes.
Esta não é uma caçada comum. Os elefantes são presas grandes, perigosas e desafiadoras. No entanto, a fome prolongada fez com que os leões decidissem apostar tudo para conseguir uma refeição. O bando de leões era formado por 7 filhotes, liderados por uma fêmea. Eles não correm para atacar, mas observam silenciosamente, procurando pontos fracos. Após alguns minutos de espera, o alvo se tornou aparente, um bebê elefante, provavelmente com alguns meses de idade, fora de sintonia com a manada. Um sinal do líder faz com que todo o bando entre em ação. Eles se espalharam, cercando de várias direções, usando a grama alta para se aproximar. Quando estávamos a apenas algumas dezenas de metros da manada de elefantes, um breve rugido soou, o sinal para atacar. A forte luz do sol cobria a cena e os leões começaram a dividir os despojos após uma caçada desafiadora. Eles desfrutam tranquilamente de suas refeições, recarregando energias preciosas para sustentar a vida neste mundo cruel. À distância, a manada restante de elefantes permanecia em silêncio, como se compartilhasse sua perda, e então continuava sua jornada através das pastagens infinitas. Em meio à luz dourada dos campos, a natureza mais uma vez demonstra o ciclo feroz, mas necessário, de sobrevivência, onde a vida está sempre entrelaçada com desafios para continuar existindo. Sob o sol escaldante da savana, uma manada de elefantes africanos se move lentamente em uma longa caravana. Liderando a matilha está a matriarca, de uma fêmea madura com presas curvas majestosas que passou anos liderando e protegendo sua família. Atrás dela estão outros elefantes adultos e filhotes curiosos explorando o mundo, sempre cercados pela segurança da manada. Os elefantes são animais com vida familiar extremamente unida. O amor maternal não é meramente instintivo, mas também contém profundo amor e sacrifício.
Quando uma elefanta está prestes a dar à luz, toda a manada para e encontra um lugar seguro para esperar. Outros elefantes adultos, geralmente tias ou irmãs, ficarão por perto, agindo como parteiras ou dedicadas. Quando um bebê elefante nasce, seu primeiro rugido ecoa pelas pastagens como uma saudação ao mundo. A mãe elefante, com sua tromba longa e flexível, gentilmente apoia seu filhote, encorajando-o a se levantar e dar os primeiros passos. Os olhos gentis da mãe sempre observam seu filho, enquanto os outros membros do bando ficam ao redor, formando um discreto círculo de proteção. Durante os primeiros meses de vida, os filhotes de elefante são completamente dependentes do leite materno. As mães elefantes não apenas amamentam seus filhotes, mas também os ensinam a usar suas trombas, uma importante habilidade de vida. No início, o bebê elefante fica desajeitado e desajeitado ao tentar beber água ou pegar folhas. Mas com paciência e orientação de sua mãe, ele gradualmente dominou o instrumento, transformando sua tromba em uma ferramenta versátil para comer, beber e se comunicar. Não apenas a mãe, mas toda a manada de elefantes se une para criar e proteger o bebê elefante. Quando um filhote de elefante está em perigo, toda a manada está pronta para unir forças para lutar, seja o inimigo um leão, uma hiena ou qualquer outra ameaça. Essa solidariedade é uma parte importante para ajudar os elefantes a sobreviver por milhões de anos em um ambiente hostil. Os elefantes também compartilharam momentos felizes juntos. Os filhotes de elefante costumam brincar, correndo ao redor das mães ou rolando na lama, enquanto os adultos ficam por perto, como guardiões devotados. Em dias quentes, o rebanho se dirige a um rio ou lago. Aqui, as mães elefantes ensinam seus filhotes a tomar banho, borrifando água neles com suas trombas ou abanando-os com suas grandes orelhas. No meio de uma savana ensolarada, dois elefantes machos adultos se enfrentam, preparando-se para uma batalha tensa. Ambos ficaram parados por um momento, com os troncos balançando levemente e os olhos brilhando enquanto se observavam. De repente, um deles avançou, com a cabeça baixa e as presas apontadas diretamente para o oponente. O som do marfim colidindo ecoou, poeira voando por toda parte.
Os dois usaram suas trombas para se enrolarem, puxando e empurrando violentamente, cada impulso forte fazendo o chão tremer. O elefante maior ganhou vantagem, empurrando seu oponente para trás com estocadas poderosas. Por fim, o elefante menor, exausto, recuou, deixando seu oponente parado no meio do pasto, reivindicando vitória. Este é o instinto natural dos elefantes, onde força e bravura determinam sua posição na natureza. Mudanças climáticas, perda de habitat e caça ilegal são as três maiores ameaças aos elefantes. Durante a estação seca, quando os recursos hídricos são escassos, os elefantes muitas vezes enfrentam jornadas árduas para sobreviver. A tromba do elefante é uma maravilha da natureza e um órgão poderoso e delicado, com mais de 40 mil pequenos músculos em seu interior. A tromba não só ajuda os elefantes a obter comida e beber água, mas também é uma importante ferramenta de comunicação. As carícias suaves e o toque das trombas são a forma como os elefantes demonstram afeição e vínculos uns com os outros. O marfim, embora seja um símbolo de força e majestade, também é a razão pela qual eles enfrentam sua maior ameaça, a caça ilegal. Os elefantes existem há milhões de anos, mas a exploração de marfim reduziu severamente seus números no último século. O sol vermelho pairava sobre o horizonte africano, refletindo no brilhante rio dourado. Ali, no meio das águas calmas, uma criatura gigante emergia silenciosamente da superfície. Com sua aparência aparentemente lenta e gentil, o hipopótamo é a personificação das contradições da natureza. Eles podem ficar na água tranquilamente o dia todo, mas, se ameaçados, os hipopótamos se transformam instantaneamente em máquinas de destruição imparáveis. Eles não são apenas gigantes que dominam o rio, mas também símbolos de força e resiliência em meio à natureza hostil. Hipopótamos não são animais que você deseja confrontar.
pesando até 1.500 kg, seus corpos enormes são como tanques biológicos. Os hipopótamos têm uma pele de até 5 centímetros de espessura, que funciona como uma camada de armadura contra as presas dos inimigos. Suas bocas gigantes podem abrir até 150 graus, revelando presas de mais de 50 centímetros de comprimento e uma arma mortal em conflitos. Não se deixe enganar pela aparência grande do hipopótamo. Eles podem correr a 30 km por hora em terra, o suficiente para acompanhar um humano adulto. Na água, sua agilidade é ainda mais surpreendente, pois seus pés palmados os ajudam a deslizar facilmente em fortes correntes. No meio do rio calmo, uma manada de hipopótamos relaxa na água. Mas sob a água turva, uma sombra gigante se aproximava silenciosamente. Era um crocodilo do Nilo, com mais de 5 metros de comprimento, esperando uma oportunidade para atacar um hipopótamo jovem, separado do rebanho. O bebê hipopótamo caminhou perto da costa, completamente alheio à presença do predador logo abaixo. De repente, o crocodilo saltou da água e agarrou a pata traseira do bebê hipopótamo. Um grito miserável ecoou, rasgando o espaço silencioso. Imediatamente, a mãe hipopótamo correu em direção ao crocodilo, abriu bem a boca e atacou o predador de frente. O crocodilo reagiu, debatendo-se com força para segurar sua presa, mas não conseguiu lidar com a proteção feroz da mãe hipopótamo. Toda a manada de hipopótamos se juntou, cercando e atacando o crocodilo com fortes coronhadas. Por fim, o crocodilo foi forçado a soltar sua presa e mergulhar fundo no rio para escapar. O bezerro é trazido de volta ao rebanho, mas o confronto é um lembrete de que na natureza a segurança nunca é garantida, mesmo com gigantes como os hipopótamos. O rio não é apenas um local de batalha, mas também um berço para uma nova vida para os hipopótamos. As hipopótamos fêmeas ficam prenhas por cerca de 8 meses, geralmente escolhendo áreas de água calmas e rasas para dar à luz.
À medida que o momento se aproxima, ele se separa do rebanho, encontrando um lugar seguro para garantir que os filhotes não se tornem alvo de predadores como crocodilos e leões. Os bebês hipopótamos nascem debaixo d'água e imediatamente vêm à tona para respirar pela primeira vez. Em poucas horas, os filhotes conseguem nadar e se agarrar à mãe. A mãe hipopótamo sempre mantém seu filhote por perto, pronta para enfrentar qualquer perigo para proteger esta jovem vida. Durante o primeiro ano de vida, os filhotes aprendem a procurar comida, navegar pelas correntes aquáticas e detectar perigos. Essas lições não apenas os ajudam a sobreviver, mas também estabelecem a base para que se tornem futuros governantes do rio. Apesar de suas enormes presas, os hipopótamos são herbívoros gentis. À noite, os hipopótamos saem da água e atravessam as pastagens perto do rio para se alimentar. Eles consomem até 40 kg de grama por dia, usando seus lábios poderosos para arrancar os tufos suculentos. O esterco de hipopótamo desempenha um papel importante no fornecimento de nutrientes ao rio, nutrindo peixes e zooplâncton. É assim que os hipopótamos, ainda que involuntariamente, mantêm o equilíbrio dos ecossistemas de água doce. Dentro de seu território, os hipopótamos não apenas enfrentam predadores externos, mas também precisam lutar com seus semelhantes para proteger sua posição. Quando um jovem macho desafia o líder, uma batalha feroz começa. Os golpes poderosos e as mordidas fatais das presas gigantes fizeram todo o rio tremer. O perdedor muitas vezes tem que ir embora, carregando feridas pesadas. Mas para o macho vencedor, as recompensas valem a pena, no controle da matilha e a chance de acasalar para dar continuidade à espécie. O hipopótamo é a personificação da força, resiliência e solidariedade. Eles não são apenas os governantes do rio, mas também símbolos de harmonia e vitalidade da natureza selvagem. Proteja os hipopótamos e seus habitats para que essas criaturas gigantes continuem sendo parte integrante do colorido mundo natural. Na vasta savana Masai Mara, onde o sol parece cobrir tudo com um tom dourado brilhante, aparece a silhueta de um animal diferente de qualquer outra criatura. Com
Com sua altura incrível e aparência graciosa, a girafa é um símbolo proeminente da savana. Mas nem tudo é tão elegante quanto parece. A vida de uma girafa é uma série de batalhas silenciosas, mas não menos ferozes. Em meio às vastas pastagens, sua sobrevivência depende de sua incrível adaptabilidade e características evolutivas. Esta não é apenas uma história sobre um animal, mas também a jornada de um ícone natural. A girafa não é apenas o animal mais alto da Terra, mas também uma obra-prima da evolução. Cada característica de seus corpos é projetada para se adaptar à vida dura da estepe. Com até 6 metros de altura, as girafas conseguem alcançar as folhagens mais altas como nenhuma outra espécie. O pescoço de mais de 2 metros de comprimento, embora incômodo, é uma importante ferramenta de sobrevivência que os ajuda a aproveitar a abundante fonte de alimento das altas acácias. O corpo da girafa, desde suas longas pernas até seu pescoço, é uma combinação perfeita de força e flexibilidade, permitindo que ela se mova facilmente pelo terreno acidentado do Masai Mara. O coração da girafa pesa até 12 kg, criando uma pressão sanguínea extremamente alta para bombear sangue para o topo da cabeça. Isso faz deles os animais com o sistema circulatório mais potente da Terra. No entanto, a pressão alta também representa um desafio quando eles abaixam a cabeça para beber água. Para superar isso, as girafas têm um sistema de válvulas especial nas artérias do pescoço que ajuda a controlar a pressão e evitar desmaios. O pelo da girafa não é apenas bonito, mas também uma ferramenta de camuflagem eficaz. Manchas marrons sobre um fundo amarelo claro ajudam a misturá-los à luz e à sombra da pradaria. Na savana Masai Mara, a vida de uma girafa é uma série de desafios constantes. Para sobreviver, eles não só precisam encontrar comida, mas também enfrentar perigos que espreitam por todos os lados. As acácias são a principal fonte de alimento das girafas. Com alto teor nutricional, as folhas jovens nas copas das árvores altas são seu alvo prioritário. A língua da girafa, com quase 50 centímetros de comprimento, tem uma membrana grossa, o que a ajuda a enrolar folhas facilmente sem ser ferida pelos espinhos afiados. Apesar do seu enorme tamanho, as girafas não estão completamente seguras de predadores como os leões.
Em particular, os animais jovens são frequentemente alvos de predadores. Quando enfrentam o perigo, as girafas usam suas pernas longas e cascos afiados para se defender. Um coice das patas traseiras pode quebrar ossos ou até matar um leão adulto. Sob a forte luz do sol das pastagens do Masai Mara, um pequeno rio serpenteia pelas pastagens como uma preciosa fonte de vida. Para as girafas, este lugar não é apenas uma fonte de água, mas também um campo de batalha de vida e morte. Cada vez que você abaixa a cabeça para beber água é uma aposta de vida. Certa manhã, uma manada de girafas estava indo em direção ao rio em busca de água. A atmosfera pacífica foi quebrada pelo aparecimento de um bando de leoas. Os leões, com a paciência de grandes predadores, rapidamente cercaram o rebanho de girafas. Eles atacaram um cervo que estava separado do rebanho. Quando o bando de leões atacou, a girafa percebeu o perigo e fugiu imediatamente. Com pernas longas e garras afiadas, a girafa chutava continuamente o bando de leões. Os leões continuaram a perseguição. De repente, 2 leões pularam e morderam as patas traseiras da girafa, fazendo-a cair de joelhos. Aproveitando a oportunidade, outro leão pulou e mordeu fatalmente o pescoço da girafa, fazendo-a desmaiar. Os leões, depois de uma batalha feroz, finalmente levaram os despojos. Eles começaram a atacar suas presas, cada um compartilhando os despojos da emboscada perfeita. Na natureza, não há espaço para misericórdia. A vida de uma espécie é frequentemente trocada pela morte de outra. E hoje, os leões venceram esta batalha implacável. As girafas não são apenas sobreviventes solitárias, mas também elos importantes no ecossistema do Masai Mara. As girafas fêmeas ficam prenhas por 15 meses antes de dar à luz. Ao dar à luz, o bebê cai de uma altura de mais de 2 metros no chão. Essa queda não o machuca, mas é uma forma da natureza despertar seu instinto de sobrevivência.
Os filhotes conseguem se levantar e correr depois de apenas algumas horas, mas ainda são alvos principais de predadores. Ao comer folhas altas, as girafas ajudam as árvores a crescerem mais saudáveis, criando espaço e luz para outras plantas. Seus excrementos melhoram o solo, ajudando a promover o crescimento da vegetação e a manter a cadeia alimentar. Cada girafa contribui para o delicado equilíbrio do ecossistema do Masai Mara, garantindo que a terra continue sendo o lar de milhares de outras espécies. A girafa é um símbolo de elegância e resiliência, e é uma prova do poder da natureza. Mas em um mundo em rápida mudança, sua própria existência está ameaçada. Vamos trabalhar juntos para proteger essas figuras graciosas, para que elas continuem a enfeitar o horizonte do Masai Mara como um lembrete da beleza e do poder da natureza.